Olá, sejam bem-vindos ao Saideiro, programa de variedades aqui da Gazeta do Povo. Hoje e, como sempre, eu tenho aqui ao meu lado Francisco Scorsin. Seja bem-vindo novamente, Scorsin. Muito obrigado. Você também, Paulo Pozzolaffi. Obrigado, Chico. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o documentário The Fake Judge, ou O Juiz Falso, para ti que não fala inglês. Pegou a referência? É aquele documentário do jornalista português Sérgio Tavares sobre Alexandre de Moraes. O Chico aqui assistiu inteirinho e vai compartilhar com a gente as impressões dele. Outro assunto é a Academia Brasileira de Letras, a ABL, que tem uma nova integrante, a escritora de um livro só, Ana Maria Gonçalves. E ela já chegando dizendo que não fala português, que ela fala pretuguês. Não tá, né? Depois a gente fala sobre a atriz Jennifer Lawrence, que parece que se tocou que a opinião política dos artistas não vale porcaria nenhuma. E se der tempo, a gente fala sobre o filme Frankenstein, do Guilherme Del Toro, disponível na Netflix. E para finalizar, tem aquele momento preferido aqui do Chico. Eu estou falando de quando a gente responde os espectadores e leitores e comenta os comentários. Pois bem, depois de criar aí muita expectativa e de ter pré-estreias no cinema e tal, o documentário O Juiz Falso foi disponibilizado no canal do YouTube do jornalista Sérgio Tavares. E Chico, eu estou curioso para saber as suas impressões sobre esse documentário. Eu confesso a vocês, e a você também, que eu não consegui assistir as 2h30 do documentário. É muita coisa, né? 2h30. Ele é bem extenso mesmo, ele é longo. Mas diga aí. Não, assim, quantas estrelas você dá pro documentário? de quantas possíveis, assim? Sei lá, dê quantas estrelas? Pode dar tipo 1000 de 1 milhão, né? Sei lá. Não, vai de 5 estrelas. É aquela coisa do IMDB. São 10 estrelas, né, no IMDB. Daria umas 2. Pô, eu achei que você tinha gostado do documentário. Sim, 5 é para muito pouca coisa que vai. Aí eu vou. Porque... 2 de 5, você tá falando? 2 de 5. Ah, tá bom. 2 de 5. Tá bom. Normalmente é que se a matemática aqui não me falha, é 5. 4 de 10. Tá bem baixo ainda. Ainda tá no baixo. No IMDB eu não vejo ainda nada tá abaixo de 6. Mas é bom. Vamos falar com os espectadores que ainda permanecem, porque provavelmente a maior parte que nos assiste vai achar um absurdo não gostar do Fake Judge. Mas vamos fazer. Eu acho que esse documentário você precisa analisá-lo por perspectivas diferentes para se poder entender por que se você gosta ou não gosta. Porque ele toca em temas muito sensíveis para a sociedade brasileira, para uma determinada bolha, vamos dizer assim, no qual o simples fato de se falar daqueles temas já é nota 10. Então, para as pessoas no qual o assunto, o tema, tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, em particular com o pessoal do 8 de janeiro, e que se vê com muita razão, literalmente ignorado, censurado, desprezado, tratado de uma maneira indiferente e, para mim, absurda, o fato da existência do documentário por si só já teria de ser defendido, né? Já seria motivo de nota boa por conta disso. Então, existe essa perspectiva e acho que a gente pode falar a respeito dela, que é para mim, onde eu dou as notas. As minhas notas boas do documentário vão por conta disso. Mas existem outras, né? Como, por exemplo, a perspectiva de um documentário, tecnicamente falando, como cinema, né? E aí basta você comparar com, por exemplo, o que é mais próximo para a maioria das pessoas, alguns documentários da Brasil Paralelo. Eu vi outras pessoas fazendo essa comparação aí, que a diferença daí... É muito considerável. Chico, só deixa eu te interromper, que daí para a gente organizar aqui a nossa conversa, daí a gente vai falar mais do documentário sobre cinema, mas você falou que o documentário é importante só dele existir, tocar em alguns assuntos. Mas aí eu também estava pensando e estava lembrando que a gente entrevistou o Leandro Narlock outro dia, que eu acho que é super importante ter o livro dele, falando, né, é o Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente, tocando em certos assuntos que são tabus. Eu sei que não são tão tabus quanto os do Juiz Falso. Também tem um livro do Fiuza, não sei se você leu o livro do Fiuza, Tô lendo. Que também, assim, você lê aquilo, né, fala da imprensa e todos esses absurdos que a gente vê nos últimos tempos, mas daí eu sempre fico me perguntando, Chico, não é falar para convertido,
com quem esse tipo de produto, eu não estou falando só do documentário, estou falando do livro do Fiuza também, o livro do Narlock, com quem ele dialoga. Então, talvez a gente esteja no maior desafio, e não falo nem só para quem está de uma determinada bolha ou nicho para falar com outras. Eu acho que para todos os nichos e todas as bolhas. Dá para incluir, por exemplo, a pergunta mais do que legítima que a própria Gazeta levantou. Quantas pessoas o STF calou? Você consegue ver alguém fora do universo da Gazeta? Não, as pessoas nem reconhecem a pergunta. Elas nem prestam atenção na pergunta. Mas, então, o desafio é, literalmente assim, se esse critério ninguém vai prestar atenção, literalmente eu acho que não se faz mais nada. Porque as pontes estão cada vez mais difíceis de serem construídas. Só que daí, no caso desse documentário, tem algo que não é exatamente... E aí entra, talvez, o ponto mais nevrálgico, vamos dizer assim. Logo no começo... Palavra nunca aprovaram nada. Referências que o pessoal vai pegar. O pessoal aí que consome o YouTube vai pescar. Vai pegar as coisas. Doutorando Francisco Scorsese. Desculpa, quando você falou nevrálgica... Nevrálgica, mas até eu me lembrei disso. Mas é que o documentário ele é feito pelo Sérgio Tavares, que é um jornalista português. E ali, logo no começo, acho que na parte que você assistiu, deve ter chegado nessa parte, na qual ele se coloca como um protagonista do próprio documentário e dizendo por que ele está fazendo aquele documentário, né? Que é atendendo uma promessa que ele mesmo fez para o público que estava numa das manifestações na Avenida Paulista, dizendo que o mundo saberá o que está acontecendo no Brasil. Ou seja, ele fez um documentário para divulgação disso lá fora. Ele não fez para o público interno. Ele não fez para o público brasileiro. Embora, obviamente, ele dedique, né, e entregue a promessa para o público brasileiro, a intenção e o propósito é que o documentário seja mais conhecido lá fora. Por isso que teve lançamento em vários países. O documentário é narrado em inglês, então quem vai ter uma versão dublada em português agora, mas você tem que usar a legenda se você quiser, porque está tudo voltado para o público externo. Então, eu acho que para a gente poder fazer assim, aqui no Brasil, eu acho que assim, quem não é do jeito que está o jogo, não vão nem parar para prestar atenção no que se trata. Embora o lançamento tenha sido noticiado. Sim, né? A Gazeta noticiou exaustivamente. E dentro de uma nova imprensa, vamos chamar assim, que não dá nem para dizer que é de direita ou mesmo de esquerda, ele também foi noticiado, né? Não nos grandes veículos, que aí a ignoram, coisa, né? Que acaba ignorando. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, ele consegue fazer as pessoas de fora que nada sabem ficarem conhecendo mesmo, né? A ponto de é preciso fazer alguma coisa em relação ao Brasil. E é aí que eu acho que a gente abre uma outra perspectiva para analisar o documentário. O primeiro deles, o título. O título é longo, o título do documentário, né? É o Falso Juiz. A história de uma nação nas mãos de um psicopata. Sim. Esse é o título. E o documentário abre já descrevendo o que seria um psicopata e a figura... Essa é a tese. Essa é a tese. O documentário é esse. Então, o Brasil está nas mãos de um psicopata que seria, então, o ministro Alexandre de Moraes. É isso que está ali. Pois bem, você começa o filme, Alexandre de Moraes está ali, e assim, vamos falar o seguinte, você vai falar de um ministro e você já está no título dizendo que ele é um psicopata. O que você espera de um filme que fala que um juiz é falso e que é psicopata? Que ele vai apresentar não apenas uma acusação ou um xingamento, vai demonstrar que há razões mais do que razoáveis para você chegar nesse diagnóstico. Nós estamos falando de um diagnóstico de um transtorno. É um negócio que tinha que ter psiquiatra falando, psicólogo falando. Sim. Absolutamente nada disso tem no documentário. Ao Eu contrário. Confesso para você, eu me incomodo assim, nos textos. Aliás, faz tempo. Não, eu escrevi semana passada sobre Alexandre de Moraes. Tão comum. Ele tá tão comum. Às vezes eu tenho que lutar para evitar, entendeu? Porque. Sim. Mas assim. O Alexandre de Moraes virou tipo Exu, né? Aquela coisa que você deixa na frente, o pessoal da matriz africana deixa na frente da porta, que é para abrir os caminhos e tal. Você tem que botar o Alexandre de Moraes. Exatamente. Mas aí o pessoal vem lá e fala, é um psicopata e tal. Eu antigamente até respondia, mas eu acho complicado isso, esse diagnóstico. Eu tenho a impressão que tira um pouco da responsabilidade dele. Porque parece assim, que se é um transtorno mental, uma doença, sei lá o quê,
ele não é responsável por aquilo, ele, sei lá. Eu acho complicado isso de falar entendo a suspeita. psicopata. Eu entendo a suspeita, eu entendo, analisando pelo tamanho, pelo conjunto da obra, que você levante a hipótese, né? Mas já partir para essa acusação, eu acho que é mais ou menos isso. Você arranja mais uma desculpa para aquilo que ele está fazendo do que exatamente condenando o sujeito. Agora me ocorreu uma coisa. A gente falou aqui semana passada sobre a série Tremembé. E eles usam aquele teste de... Como é que é o nome daquilo? Rorschach. É um nome estranho, assim. Para ver se a pessoa é psicopata ou não. Pô, Alexandre de Moraes podia fazer o teste, né? E mostrar, assim, ia ser divertido, né? Acho que todos nós podíamos fazer. Daí eu fui procurar e tem na internet. Aí você vai procurar lá o teste. Chico, deu que eu sou normal. Ah, você fez o teste? Eu fiz, mas assim... Mas tem um gabarito. Não, mas não tem. Tem umas alternativas. Mas não tem o gabarito. Tinha umas alternativas lá. Mas, para ser bem sincero, eu não vejo muita coisa, eu só vejo umas manchas. Eu tenho, assim, as alternativas meio que induzem, foram direcionando assim, um pouco o meu olhar. Eu acho que está mais de como você liga as alternativas com aquilo que está o diagnóstico. Porque o teste normal não tem nem alternativa, né? Você diz assim que é. E eu não vejo nada. Você já fez aquilo? Não, acho que eu nunca cheguei a fazer. Eu vi várias das placas, né, das imagens, mas nunca cheguei a fazer. Agora me deu uma ideia boa de fazer esse texto do Alexandre de Moraes fazendo esse teste aí. Tem um personagem interessante criado pelo Alan Moore, que é o que criou o Watchmen, que é dos quadrinhos e que tem um filme que foi feito, né? Que um dos personagens é o Rorschach. E ele usa uma máscara que é as imagens. E aí, então, quando ele vai... ele vai mudando aquilo ali e a pessoa vai se revelando diante dele. Mas de volta ao documentário, daí, então, você acha que o Alexandre de Moraes... se você não quiser responder, não precisa, mas você acha? Eu não sei. Entendeu? Não, eu também não sei, ninguém sabe. Nem o psiquiatra dele sabe. Não, eu acho que ele tem uma personalidade extremamente autoritária. Se sabe, deve ter medo de falar. Pois é. Eu acho ele extremamente autoritário, entendeu? E como qualquer pessoa que detenha um poder muito grande, é muito próximo de você simplesmente se perder no meio desse poder. Então, mas eu acho que é mais isso, Eu acho isso. Mas assim, eu não descarto a possibilidade de algo parecido com isso. Embora... Se você pensar friamente, pensar em outros elementos... A gente conhece a história de vida do Alexandre de Moraes? Pois é. E aí que entra começa o meu problema com o documentário. Tudo aquilo que é apresentado sobre Alexandre de Moraes são aqueles fatos mais disponíveis, mais públicos. Não se investiga. E essa a gente conversa sempre, uma das minhas birras com o jornalismo atual, né? O jornalismo investigativo acabou. Muito raro. Então não se investiga. Então você apresenta certos fatos de quando ele foi não sei o quê, que ele foi para não sei o quê, porque daí supostamente... E vai ser para uma série de deduções sem que você tenha de fato uma base, como por exemplo, como ele foi indicado para ser ministro da Justiça, depois para o STF, porque ele prestou bons serviços para o Temer, na época da Marcela Temer. A história dos nudes. A relação que ele teria com o PCC é porque o escritório dele atendeu vários... São relações assim muito frágeis, sozinhas. Então você esperaria que num documentário que é sério, que se pretende sério e que acusa um juiz e um ministro de ser psicopata, para quem está se incomodando com isso, para imaginar se fosse um juiz de um país que você não conhece. E você fosse assistir um documentário para saber, meu Deus, tem um psicopata nos Estados Unidos, deixa eu ver como é que é. E se você assiste o documentário, você vai ver assim, mas... Porque depois do começo, quando apresenta essa história só pública, você não tem nenhuma análise psiquiátrica, você não tem nenhuma análise psicológica, você não tem nenhum mergulho na vida pregressa, na tentativa de você fazer um perfil, um retrato psicológico do Alexandre de Moraes. E por que eu estou dizendo que isso deveria ter? Porque está chamando o homem de psicopata no título. E isso não tem no documentário. E mais ainda, o próprio Alexandre de Moraes ele vai se diluindo. São 2h30 onde o Sérgio Tavares ele empilha tantas histórias, tantos fatos, que a própria ideia de que a história toda esteja nas mãos do Alexandre de Moraes, ela é desmentida pelo documentário. Você começa a olhar para tudo aquilo e fala assim, é impossível o Alexandre de Moraes esteja orquestrando tanta coisa assim. Você consegue visualizá-lo como uma peça dentro de um jogo de tabuleiro que as ações dele são mais limitadas do que parecem, embora sejam bastante graves, mas não que ele esteja no comando do jogo. Até ao contrário, você fica com a impressão de que talvez possa ter alguém por trás disso tudo. Esse é outro problema que eu tenho com o pessoal que acredita aí em conspirações e tal.
Porque eu acho que vocês superestimam muito a capacidade das pessoas. Sabe, o pessoal fala, umas conspirações envolvendo o PT. Eu não acho que tenha pessoas tão inteligentes assim. Eu tendo a não superestimar a inteligência. Eu acho que a inteligência brasileira é uma inteligência para aproveitar as oportunidades. Entendeu? Então, se abre certas oportunidades e aí sabe-se improvisar, né? Sabe se virar ali. Mas no meio disso comete-se erros e uma hora a casa cai, também tem isso, né? Mas é a história brasileira. A história brasileira é essa, a história brasileira né? É essa. É por isso que eu falo, o pessoal não fica desesperado, fica esperando um milagre, ou, sei lá, a intervenção do Trump, sei lá o quê. A história mostra que uma hora a casa cai. Aliás, esse foi o primeiro filme que eu vi de adulto que eu vi no cinema. No cinema? Foi um dos Um Dia a Casa Cai. O Tom Hanks. Né? Mocinho de tudo. Exatamente. É do Spielberg esse filme. É do Spielberg? É verdade. Depois do ET, né? Acho que Entre ET e eu não sei se é só produção do Spielberg. Talvez seja só produção, mas não tenho certeza. Agora, bem, enfim, a gente já está viajando aqui na maionese. Mas, Chico, será que não é um pouco ingenuidade sua? Essa coisa de, né, o Sérgio Tavares quis mostrar isso lá pro exterior e tal. Será que esse filme, eu estou perguntando aqui, estou fazendo meu papel só de perguntar, não foi feito para dar alegria ao povo brasileiro, à direita, entendeu? Porque me parece que ele pega tudo que a gente sabe que é verdade e daquilo que a gente já ouviu falar e a gente acha que é verdade, conseguiu empacotar isso em 2 horas e meia, e entregou, assim, sabe? Vai que assim. Vai que é tua. Não é vai que é tua, que vai que é tua defesa, né? Tem que ser como é que é? Chuta aí, né? No ângulo e tal. Me parece que é isso, que a preocupação. E até aquele comecinho que ele fala que o documentário pretendia isso, né? Assim, cumprir uma promessa lá, porque o pessoal recebeu ele muito bem na Paulista. Me pareceu que o documentário foi mais um trabalho, assim, uma obra de carinho mesmo. Eu não estou falando isso. Não, tem. Eu não estou falando isso pejorativamente, palavra nova. Eu tô falando isso porque me pareceu mesmo, me pareceu assim, olha, eu vou fazer aqui, vocês não podem fazer porque tem censura, é inegável isso, então eu vou fazer aqui para você, para o espectador, ver aquilo, tudo que ele acha que é verdade, o que é verdade, algumas coisas também que não são muito verdades, mas vem empacotadinho, bonitinho ali. Não, eu concordo contigo, ele atende a isso, né? Ele dá uma espécie de satisfação para um público. Então, o público, o brasileiro, né? que se vê nas cordas, que se vê censurado, perseguido, vai sentir uma espécie de satisfação mesmo em assistir tudo aquilo. Mas, embora tenha isso, mas eu acho que há uma tentativa e um propósito de fazer com que a coisa seja conhecida lá fora. Uhum. E aí entra o meu problema. O título, para mim, já é um problema, porque ele diz uma coisa que não é o que o documentário entrega. Entendi. O que não significa que o documentário se joga fora, porque não tem nada a ver. Se você deixar de lado Alexandre de Moraes e você começar a assistir o documentário, e eu estou olhando os olhos de quem não conhece muito dessa história do Brasil, e começa a ver a quantidade de fatos que vai sendo coletado e botando, e tem aquilo, e tem aquilo, e tem aquilo, você vai ficando de uma tal maneira assustado com aquilo tudo, que assim, e o documentário ele se aproveita disso. Ele não explicita os elos e as conexões entre os fatos. Uhum. Ele aposta que pelo próprio volume de fatos, você já chegue na dedução da qual ele já está partindo. Eu falei assim, tem alguma sacanagem nesse negócio. Tem alguma coisa de muito errado que precisa ser feita. E de fato, você sai do documentário com essa sensação. Tem alguma coisa muito de errado acontecendo no Brasil. Então, esse efeito, que é muito mais persuasivo do que um documentário informativo, investigativo, eu acho que ele tem o potencial de atingir, tanto para interno quanto para externamente. Só que os fatos são muitos, são várias linhas históricas, às vezes diferentes, que eu acho que até por uma questão didática e até por uma questão persuasiva, ele teria feito melhor se ele dividisse o documentário em capítulos, em algo serializado. Uhum. Porque daí você conseguiria, olha, no capítulo 2 estamos falando sobre isso, sobre a questão eleitoral. Aqui é a época do governo Bolsonaro, na pandemia. Aqui tem a atuação do 8 de janeiro, etc. E tal. Então, tem capítulos muito claros que ele empacotou tudo em 2 horas e meia, na qual, até pelo fato de ter que fazer tudo condensado, as conexões, os elos, as explicações, o que uma coisa tem a ver com a outra, fica tudo muito frágil.
Então ele fica um documentário que é um documentário que tem muito mais a ver com uma espécie de... É como se você estivesse interpelando o espectador que está vendo tudo aquilo. Como se você estivesse dizendo assim, veja tudo isso aqui. É possível que isso seja normal? E mais ainda, é possível que não se faça nada diante de tudo isso? Eu acho que isso ele consegue atingir. Mesmo sendo um documentário tecnicamente feito de uma maneira um tanto quanto amadora, de novo, compare com qualquer documentário da Brasil Paralelo, na própria forma de narrativa, tem momentos em que ele escorrega numa retórica na qual ele meio que esquece que é documentário. Eu acho, por exemplo, a parte que ele vai falar da pandemia, completamente desnecessária. Não porque não deva ser mostrado aquilo, mas porque se ele quer convencer pessoas que querem ver o que tem de errado, quando ele trata questões muito controversas da época da pandemia, independente da posição que você tenha, como se fossem certezas absolutas que tal coisa é assim, é assado, você perde aquele público que você precisa conquistar para ficar ao seu lado e lutar por anistia, por essas coisas todas. Então, há certas posturas, certos pontos de vista, de partida, e que se quer chegar numa conclusão aonde não se deixa margem para pessoas que talvez tenham uma divergência aqui e acolá, essas pessoas acabem sendo afastadas. Isso é interessante que você está falando, porque eu tenho percebido isso na direita brasileira. Desde sempre. Não sei, talvez uma despreocupação em conquistar, em manter aliados, inclusive, próximos por pequenas divergências e uma despreocupação com a linguagem mesmo. Sim. Eu estou lendo um livro sobre amabilidade. Você vai perceber uma mudança dos meus textos, uma mudança dos meus textos, talvez nos próximos tempos aí. Mas eu tenho percebido isso, é uma linguagem muito agressiva. Um pouquinho que eu vi do documentário me pareceu um tom... Mas o teu texto, você acha que não tem habilidade? Não, mas talvez você precise de mais. Não sei se vai influenciar tanto assim. Mas eu percebo na direita brasileira uma coisa, sabe? Aquela coisa... Nunca parte do pressuposto de que outra pessoa errou. Mas o canalha, mau caráter, traidor, entendeu? Sim. É uma coisa assim. Né? E acaba... E não tem essa preocupação... Eu tenho essa preocupação, sabia? De conquistar as pessoas, sei lá, eu acho que é importante. Não só importante, como assim, politicamente falando... exatamente. É indispensável. Exatamente. Você não vai ganhar nada se você ficar antagonizando todo mundo que não é puro igual você é. E você acha que tem um tom panfletário, assim, que afasta as pessoas? Em vários momentos tem. Em vários momentos tem. A parte da pandemia é o mais nítido e o mais cristalino, e quando eu assisti, não é que eu não gostei daquilo, eu falei assim, puta, que o cara que... perdeu parente na pandemia, esse cara já vai jogar fora tudo que está ali por conta de uma bobagem de ficar insistindo no negócio de tudo que está acontecendo, isso já ficou no passado e é o que de menos importa e interessa. Então, o documentário, até falar sobre isso, né, dessa coisa toda, eu lembro de textos que eu escrevi, porque eu escrevo para a Gazeta já tem 10 anos, né? Mais 10 anos. Quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, eu me senti na obrigação, falei assim, ninguém está documentando essa história da nova direita. E eu falei assim, vou pelo menos botar no jornal uns rascunho de onde veio tudo isso que deu naquilo. E publiquei aquilo tudo. Até era para ter virado o livro, graças a Deus eu não publiquei, porque ia virar especialista nessa desgraça. E dor de cabeça. Mas eu não quero saber disso aí. Mas foi curioso que quem melhor aproveitou aqueles textos ali foi a turma da esquerda para perseguir a direita. Que pegaram aquela como se fosse um jornalismo investigativo que eu tinha feito para dizer que fulano é assim assado. Mas o que eu estou chamando de atenção nisso? Que pontualmente depois eu fiz alguns textos fazendo algum tipo de... revisitando essa história. E tem uma figura central nisso tudo que chama-se Felipe Martins. Felipe Martins. E o Felipe é um sujeito extremamente inteligente, que talvez seja através do qual muito do que a gente está vendo hoje vai ser desmontado em algum momento em virtude do que fizeram com ele. Deus te ouça. Mas o Felipe Martins, quando teve os CEPACs, quando ele estava lá como assessor e tudo mais, ele foi participar em vários deles, em 2 anos seguidos. Ele faz o mesmo tipo de apelo. Está lá na coluna. Eu falei aquilo lá. Ele pede para que você não antagonize quem pode somar. É preciso compor. É preciso fazer tal coisa. O próprio Felipe Martins. Até vejo que agora está tendo uma treta na direita, o pessoal está resgatando alguma dessas coisas, né? E aí é engraçado porque você tem isso, esse sectarismo muito absurdo, né? Essa vaidade tremenda de se estar coberto de razão, e por vezes isso aparece no documentário. Mas sabe a hora em que a melhor parte do documentário, a hora em que ele se aproxima de um documentário como obra de arte, é na parte final, quando ele meio que cala a boca.
O narrador cala a boca e deixa as pessoas perseguidas por causa do 8 de janeiro falem. Ele não precisa apresentar mais tese. Ele só deixa aquelas pessoas contarem as suas histórias, o que fizeram naquele dia, o que viram, o que deixaram de ver, onde estão vivendo, para onde foi. Teve gente ali que eu não sabia, que estava exilado na Polônia, que está não sei aonde. E ali que eu dou as maiores notas para o documentário, porque essas pessoas, elas são não apenas censuradas no Brasil, elas são aquelas, como é que é? São escondidas. Ninguém dá voz, ninguém dá cara, ninguém dá história para aquilo tudo, salvo para servir de porrete para bater nos outros, ou em alguma coisa assim. Nessa hora o documentário mostra tudo o que poderia ser. Se fosse um episódio só sobre esse pedaço, eu acho que teria muito mais força de persuasão, de fazer as pessoas pelo menos derreterem um pouco a dureza do coração para perceber, não é possível que isso seja normal, que isso seja certo. Então, no final das contas, o documentário tem muita coisa. Ele tem um mérito inegável de conseguir devolver à luz fatos que quase ninguém mais fala, ou por medo de ser censurado, ou de ser preso, ou porque está proibido de falar mesmo a respeito daquilo. Ele tem um mérito... esqueceu, porque também já esqueceu. É tanta a gente coisa. Não dá conta. Tem hora que eu falo, conta. Nossa, é verdade. Eu lembro assim, de umas coisas que... E para mim foi bom ver o documentário, porque assim, várias daquelas coisas eu já tinha apagado. Para mim, o pecado do documentário é que, justamente pelo volume de fatos, o próprio documentário acaba apagando os primeiros. Porque você chega no final, você não lembra mais de tanta coisa que aconteceu. Então, a serialização, eu acho que teria sido uma necessidade. Talvez ele tenha feito isso... também não me parece que tenha tido muito recurso, que tenha tido muito tempo. Então, eu já aplaudo o feito em si. Sim, o esforço, né? O esforço de fazer aquilo. E nesse sentido, eu acho que o documentário vale a pena de ser assistido por todas as pessoas, porque, mal ou bem, você tem ali um bom resumão e apanhadão, catadão, de muitos fatos que aconteceram já há quase 10 anos, aí, se a gente for somar tudo isso, e é necessário que ele exista. Ele está bem assistido, acho que ele estava com mais de 720 mil visualizações no YouTube. E tem uma outra coisa, vai ter um segundo Fake Judge, que daí vai ser voltado para o Gilmar Mendes, prometido para o ano que vem. Muito provavelmente porque Gilmar Mendes é uma figura que tem uma participação política em Portugal muito relevante, e o Sérgio Tavares é lá de Portugal. Né? Agora, Chico, uma última pergunta sobre esse documentário. Você falou que ele foi feito para apresentar esse problema para o público estrangeiro. Não sei se você conseguiu fazer esse exercício de imaginação. Se você fosse estrangeiro, você acha que você se sentiria convencido que a gente vive numa ditadura, do judiciário, ou de que o Alexandre de Moraes é psicopata? Como você veria isso como um estrangeiro? Eu pesquisei, porque eu escrevi um texto sobre o Fake Judge. O nosso programa sai na sexta-feira, né? Não sei se já vai estar disponível no dia que estreia o programa, mas eu fiz um texto um pouco mais fundamentado, vamos dizer assim, isso que eu estou dividindo aqui conosco. E uma das coisas que eu fiz foi pesquisar a reação estrangeira, se houve alguma receptividade ou recepção fora. Me parece ainda muito pequena. Me parece ainda não se atingiu, pelo menos em termos, né, dos canais nos quais você consegue visualizar. Eu não sei o quantas pessoas estão assistindo do lado de fora. Mas eu fiz esse exercício de tentar me colocar completamente fora do Brasil e de estar assistindo aquilo ali. Provavelmente, né, eu viria aquilo como um documentário quase amador, revelando algo que não se pode... Sabe como se fosse alguém fazer um documentário na Coreia do Norte, em Cuba, lá, e fazendo do jeito, com as condições que tem. O documentário me soa dessa forma. Então, eu veria em tudo aquilo ali, eu falei assim, a coisa está feia no Brasil. Eu não compraria o documentário como um todo assim, não é possível que tudo... Eu me pergunto, será que tudo isso é verdade mesmo? Sabe? Talvez eu fosse atrás para saber um pouco mais a respeito daquilo. Eu ficaria tocado e assustado com tudo que o documentário colocou. Mas eu também veria que o documentário força a mão na retórica, vai para uma dimensão persuasiva que talvez vai atrapalhar a receptividade de muita gente lá de fora. Mas eu daria ouvidos. Entendi. Bom, pessoal, encerrado este primeiro bloco, eu vou te pedir para assinar a Gazeta do Povo. Por favor, assine a Gazeta do Povo, que precisa muito do seu apoio para continuar fazendo um jornalismo baseado em convicções.
Aproveite a nossa oferta, clique nos links que você encontra na descrição ou no chat, ou então aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Ou ainda você pode acessar diretamente www.gazetadopovo.com.br/oferta. É a sua assinatura que garante a realização de produções como este nosso Saideira aqui. E agora a gente vai falar sobre um assunto inútil, mas que todo mundo aí adora discutir, que é a Academia Brasileira de Letras, que tem uma nova integrante, a escritora Ana Maria Gonçalves, autora do livro Um Defeito de Cor. Chico, você que escreveu sobre a ABL, eu até fico espantado com isso, o pessoal adora. O pessoal, sei lá, tem uma impressão que ninguém... Tem uma certa... É meio um contrassenso, assim. Para que serve a ABL? Explica aí para o nosso espectador. Eu assisti a posse, né? Porque a gente ia falar, fui dar uma olhada na posse e vi lá na primeira fileira sentado a Regina Casé, o Gilberto Gil, vi outros artistas e eu fiquei na dúvida, me perguntando se todos eram membros da Academia Brasileira de Letras, porque eu já não sei mais quem pode ou quem não pode ser. Se a Regina Casé for uma acadêmica, eu não vou estranhar que ela seja. O que para mim diminui daí o valor das letras em ABL, né? Uma coisa que eu acho que... Eu não sei se a ABL serve para alguma coisa, eu não sei se ela serve para alguma coisa, mas eu sei que a ABL do cárcere serve, né? Para quem não sabe, a gente acho que chegou a comentar aqui num programa anterior, se não no nosso Saideira, certamente eu sei que eu falei disso no última análise, que a ABL, a ABL do cárcere é uma ONG para escritores que foram presos. Do cárcere mesmo. Existe. O patrono é o Graciliano Ramos e hoje quem ocupa a cadeira número 1 é o Marcinho VP. Isso diz tanto da nossa cultura, tanto, né? E a ABL do cárcere, eu sei para que ela serve porque ela fez movimentos, petições e está lá contra a operação policial lá no Rio de Janeiro. Então a ABL do cárcere, ela serve para proteção de bandido, vamos dizer assim. Já a nossa ABL eu não sei, nem se serve para proteção de escritor. Não serve, eu acho que não serve para... Antigamente dizia-se que servia para proteger a língua, que também acho uma coisa meio estapafúrdia, porque a língua é uma coisa absolutamente viva, né? Então vai proteger o que exatamente. Mas eu acho que a ABL ela tinha certa autoridade quando ia falar de literatura ou mesmo da gramática e tal. E essa autoridade se perdeu, né? Assim, a parte das letras se perdeu, né? Mas eu lembro, assim, de ouvir admiração até pela BL, e as pessoas sempre faziam aquela ressalva, assim, mas tem o Ivo Pitangui, mas já teve o Getúlio Vargas, porque obviamente que ali esse reconhecimento da BL não é só pelo mérito literário, tem a coisa política. Hoje em dia isso está completamente escancarado, mas as pessoas respeitavam. E hoje em dia, assim, eu consigo localizar, não sei se você vai concordar comigo, eu consigo localizar esse desrespeito, essa perda de autoridade, melhor dizendo, com a eleição do Paulo Coelho. Que era uma obsessão dele ser eleito para a ABL, e ali a coisa começou a descambar. E assim, eu tive contato com alguns acadêmicos, né, com o Carlos Nejar e tal, e já faz bastante tempo isso. E me parece que é possível localizar isso até dentro dos acadêmicos, sabe? Eles tinham... Com eles mesmo. Porque assim, não sei se você já teve essa ambição, assim, um dia, vou entrar para a academia. Eu nunca tive, eu te confesso que eu sempre achei aquilo uma cafonice danada. Mas sabe, até o Milor Fernandes da vida tinha algum respeito por aquilo, sabe? Será que a pergunta que eu me faço é assim, se a política é que estragou tudo isso, essa politicagem, ou se é a falta de bons escritores, a falta de literatura de verdade, de alta literatura, que faça com que não dê muito espaço para outras coisas. Eu acho que ainda tem, só que daí começou a se misturar, por isso que eu localizo no Paulo Coelho, que foi quando o sucesso comercial começou a ser confundido com a qualidade literária. Entendi. Então, para você, Paulo Coelho está para a ABL, assim como Dias Toffoli está para o STF, na minha percepção. E pode ser. A partir do momento que Dias Toffoli entrou no STF, qualquer pessoa pode. Exatamente. Exatamente isso. Entendi. A partir do momento que Paulo Coelho
entrou para Tudo é a possível. BL. Tudo é possível. É possível Agora, ter o Gilberto Gil, é possível ter... Mas sejamos justos. O Paulo Coelho, pelo menos, escreveu livros. Você chama aquilo de livro? Não, ele Eu tô escreveu livros. brincando. Não, é verdade, é verdade. A Fernanda Mas Montenegro não, escreveu livros? Mas é que aí as letras não são exatamente, né? A livros, perda das né? letras é que é um problema, né? A perda das letras é realmente um problema. Agora, eu só queria falar um pouquinho sobre a Ana Maria Gonçalves. Você chegou a ler o Tô Defeito de lendo. Cor? Por incrível que pareça, eu estou É? lendo. Por questões de trabalho, mas eu estou lendo o Defeito de Cor. Então, porque hoje, antes de vir aqui, eu li esse livro. Mas eu não lembro de nada. É um livro, Não tem mais de 1000 páginas. Ele é enorme. E aí eu lembro que eu fui contratado por uma revista uma vez para escrever sobre esse livro. E aí eu fui lá procurar nos meus arquivos e encontrei meu texto. Meu texto absolutamente impublicável, porque nem eu entendi por que eu... Mas eu lembro que eu gostei do livro, né? Pelo menos está ali. Mas é um livro só, né? E eu conheci a Ana Maria Gonçalves, eu fui jantar uma vez com ela também. Eu lembro da empolgação dela com esse livro. Ela é, se eu não me engano, ela é de formação publicitária. Ah, é? Isso eu não... E ela abandonou a carreira, aquela coisa, você é escritora. Isso eu acho admirável. Uma pessoa que já faz esse movimento, que é um certo sacrifício, né? Sacrificar a carreira para escrever, isso é admirável. Mas me parece, e pelo que eu vi das declarações recentes, que ela foi tomada por esse discurso identitário e tal, não conseguiu ficar só na qualidade do livro. Pouca gente escapou disso daí, né? Eu lembro que no meu texto eu digo que é o melhor livro sobre escravidão que já foi escrito No Brasil. Mas eu mesmo refuto essa minha sentença, porque eu tô lendo lá o livro do José Montello, Os Tambores de São Luís, e é muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Então, assim, viu, quando eu digo, pessoal, que eu não concordo comigo mesmo, eu não tô... É verdade. Eu não concordo. Mas naquele momento... naquele momento, o Paulo ignorante de 20 e poucos anos, é verdade. Era aquilo. Eu tô lendo assim, e ele é um livro muito extenso, mas a Folha de São Paulo acho que fez, né, os melhores livros, os livros mais importantes de literatura do século XXI até agora, eu coloco o Defeito da Cor como o primeiro deles. Eu confesso que quase toda a literatura contemporânea eu vou sem qualquer expectativa. Né? Eu dou assim, tipo assim, vou com o coração aberto mesmo, assim, porque eu acho que a nossa qualidade da literatura contemporânea é muito, muito baixa. Existe boa literatura, mas ela literalmente não aparece, seja na Zabelle da vida, nos prêmios, com raríssimas exceções. É só quem está realmente interessado que consegue achar aí os grandes poetas. Temos poetas maravilhosos, né? Não, tem, e prosa mesmo, mas é a bolha da... Assim, quem lê... Já é pouca se gente. É que tem alguém assistindo a gente nesse momento... Que lê. São poucas pessoas. Sim, eu concordo. E dessas que se interessam por literatura brasileira... É menos ainda. Diminui. Aí, literatura brasileira contemporânea, deve ter alguém aí, de repente, lá do grupo assistindo. E assim, eu confesso que é por questão de trabalho, não por vontade própria. Talvez eu nem desse bola mais. Talvez fosse um desses que já nem leria mais a literatura contemporânea, brasileira mais especificamente falando. Mas até por questão de trabalho, tive que ler bastante coisa. E foi muito bom ter feito isso, porque foi um remédio contra o meu próprio preconceito. Assim, tem coisas que são perfeitamente passáveis, vamos dizer assim, ainda que não seja nenhuma obra de gênio, mas que são livros que merecem atenção. Mas você baixou o sarrafo da tua avaliação para falar isso? Num defeito. Não, assim, da literatura, não, para conseguir admirar a literatura brasileira contemporânea. Sim. Você baixa um pouco o sarrafo, até para você ser surpreendido por algo que, aí tem uma outra coisa. Por exemplo, é chato porque a gente conhece as pessoas, e aí a gente fica parecendo que é compadrio, né? Uhum. Mas quando eu leio um livro como Os Invernos da Ilha, do Rodrigo Duarte Garcia, ou Até Você Saber Quem É, do Diogo Rosas, né, que foram... Aliás, até estava conversando, falei com o Rodrigo esses dias, está lançando um livro novo, que aliás a gente podia fazer um bem bolado. Eu falei para ele assim, olha, eu acho que daquele sonho de uma noite de verão na editora Record, né, os livros que vão ficar, que vão resistir a esse tempo, vão ser o seu e o do Diogo. E eu não falo isso agora, ou porque eu conheci, antes eu conhecer, ter qualquer contato com o Rodrigo, eu já queria usar o livro dele, Os Invernos da Ilha, em sala de aula, nas minhas aulas sobre oficina de leitura. E aí, então, quando esses livros vêm, aqui o sarrafo sobe só por conta própria, sabe? Mas sim, para a maioria eu acabei baixando. Não, só explicando para o pessoal que você falou aí do sonho de uma noite de verão da editora Record.
que a editora Record, durante um tempo ali, no que, 2016? Na época do Carlos Andreasa. Na época do Andreasa, publicou várias pessoas que a gente associava ali também à direita. Ele publicou o Olavo, né? Era o boom. Foi ele que publicou o Olavo? Foi, a nova direita estava explodindo. E quem publicou o Olavo, na verdade, foi o Felipe Moura Brasil, que fez um apanhado de artigos, falou com o Olavo, organizou aquilo. Ele é muito amigo do Carlos Andreasa, que era o editor da Record, e publicaram pela Record. Aquilo foi best-seller estouradaço. Sim. Por conta daquilo, o Andreasa, como um bom editor, falou assim, tem um oceano para ser pescado de peixes aqui. Vários livros foram publicados a partir dessa dimensão. Acho que quase nenhum foi reeditado desde que o Andreasa saiu de lá. Sim, e o próprio Rodrigo, né? Ele vai sair agora por outra editora, pela Danúbio. Já é uma outra editora. Mas então, voltando, baixa um pouco o sarrafo. Acho que baixa sim. E não acho que isso seja algo ruim no primeiro momento, porque você permite... eu sempre brinco assim, eu brinco, mas falando sério. Sabe quando vai dar nota em competição de ginástica olímpica, rítmica, sei lá o quê? As notas elas não são definidas com base só na apresentação da ginasta. Ela estabelece a nota que ela vai tentar alcançar. De partida, né? Então, se ela vai fazer movimentos mais simples, ela vai ter uma nota máxima 6, que obviamente não vai dar a medalha para ela. Se ela fizer com perfeição, ela tira a nota 6. Ela tira 10, 10, 10, 10, 10, mas como a nota dela é só até 6, fica com 6. Já tem outro que é 10. E aí pode até cometer alguns erros, mas aí acaba levando a medalha de ouro porque fez algo muito mais difícil. Eu tenho feito isso com a arte em geral, com cinema, com literatura. Então, para mim, a literatura contemporânea, eu já baixo o sarrafo para nota 4. Entendeu? Se chegar a nota 4, eu já digo, olha, já valeu a pena. Mas é triste, né? É triste. Mas, de repente, às vezes, vem um sarrafo e sobe. No caso do livro da Ana Maria, por exemplo, que eu tô na metade da leitura, eu entendo o que ela tenta fazer ali. Ela constrói uma narradora que é uma personagem que está contando uma história e ela não é uma literata. Então, eu vi algumas críticas, eu acho críticas assim de maus leitores, de considerar não tem literatura nenhuma nesse negócio aí. Eu poderia, por exemplo, ler mais recentemente para contrastar um livro do Mia Couto, que ele tem uma trilogia também envolve a questão da escravidão na África, lá em Moçambique, que é o Mulheres de Cinza. E livros muito curtinhos e extremamente líricos, né? Extremamente poéticos. Você vê que é um livro de poeta, de escritor, e está falando mais ou menos das mesmas coisas. O livro da Ana Maria não tem isso, por quê? Ela escolhe um personagem que não é um literato, muito menos um poeta, e que está contando aquela história para uma pessoa específica, dentro do livro. E aquilo ela vai contando a história dela como se fosse uma pessoa que você senta e conversa e aquilo vai sendo contado. E ela constrói a história, embora seja gigantesco aquele negócio, ela te prende naquela história. Sim. Ela faz você contar aquela história. Então, assim, para nota 4 está mais do que bom. Aí que é o problema, Chico, porque a atuação política, a pessoa ir lá, falar que fala português, isso aqui já criam, novamente, a coisa do Papa Francisco, né? Ele gostava muito disso, né? Destruir os muros, construir pontes, né? Não erguer muros. Mas, novamente, ergue um muro, impede que as pessoas cheguem ao livro sem ter esse preconceito, falando, é um livro identitário. Eu li esse livro quando ele foi lançado, acho que foi em 2006, acho que é uma coisa assim. E nessa época não tinha esse muro, não tinha essa coisa do identitarismo. Então, assim, por isso provavelmente que até levei um susto com a empolgação do meu texto a respeito do livro, mas é que assim, eu li o livro de coração aberto, eu li o livro como um livro, não como uma história contada, não como um discurso identitário. E você vê que nós estamos falando da mesma coisa, porque no Fake Judge a gente está justamente avaliando assim, como os problemas dele que fazem com que pessoas que pensam o contrário acabem nem prestando atenção. Agora nós estamos para o lado inverso. Então, por conta de uma fala, que nem é o livro dela, você não quer nem saber da literatura dela. Exatamente. Esse é o problema que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, todo mundo de saco cheio de todo mundo, no final das contas, né? E aí qualquer coisa que se fala, talvez no nosso próximo tópico até a gente chegue a algum princípio de encontrar uma porta para achar uma janela, para ver se acha uma solução. É verdade. Mas quando ela fala, eu falo português, eu falei assim, beleza, a torcida visitante está lá vibrando, o restante do estádio não está nem aí. Agora eu fiquei preocupado, Chico. Por quê? Tá todo mundo de saco cheio de todo mundo. Você tá de saco cheio de mim? Não começa. Já ficou agora ali.
Bom, da sede da Academia Brasileira de Letras, lá no centro do Rio de Janeiro, a gente vai diretamente para Hollywood. O Chico aqui escreveu uma coluna, essa aí que você vê na tela, a gente tem a coluna na tela aí do Chico, em que ele comenta uma declaração recente da atriz Jennifer Lawrence, em que ela diz o seguinte, não tá ali, eu vou ler aqui. Como aprendemos, eleição após eleição, as celebridades não fazem a menor diferença na hora de votar. O que estou fazendo? Estou apenas compartilhando minha opinião sobre algo que vai alimentar ainda mais uma divisão que está dilacerando o país. E aí, Chico, o que você achou dessa declaração da Jennifer Lawrence? É uma menina, né? Ela não, acho que não tem 30 anos. Tem 30 anos? Tem, acho que ela deve estar com uns 30 e poucos. Eu já cheguei naquela parte que é menina. Para nós é menina. Nós somos velhos. E ela começou muito jovem, né? Mas me surpreendeu bastante essa declaração, assim, essa maturidade para falar isso. Eu quis escrever. É uma maturidade que o Robert De Niro não tem, por exemplo. Não, não tem mesmo. Não tem mesmo. Mas assim, teve gente nos comentários, até não vi que tem muito mais comentário do que eu imaginava, até quando eu acompanhei o texto. E muita gente fala assim, não tem nada de maturidade isso aí, é só para não perder dinheiro, é só para uma questão financeira, é só para... Mas aí não tem como agradar, né? Se a pessoa fala de política, é uma imbecil, sei lá o quê. Se fala que falar de política é errado, também é só para agradar. Aí é dureza. É o cinismo, né? Isso é o cinismo, na qual você não acredita de maneira alguma que o outro possa estar fazendo aquilo por um bom motivo, vamos dizer assim. Mas independentemente das intenções dela, o fato é que o exemplo dela me parece muito necessário. Então, quando eu vi a entrevista dela e a forma como ela falou o que ela falou, eu falei assim, putz, isso aqui precisa ser ecoado. Quer dizer, as pontes precisam continuar a construção e não ficar apenas uma artista falando sozinha. Então, ela precisa ser aplaudida. E, para mim, por todos os lados. Porque algo que ela fala num dos trechos, que é um trecho mais longo, assim, ela fala assim, eu preciso proteger a minha arte. E aí tem algo que essa fala permite a gente enxergar, algo que devia ser óbvio para todo mundo, principalmente para os artistas. Se você faz a tua obra, a tua arte, você quer a tua arte que chegue em todo mundo. Sim. Seja de direita, esquerda, Flamengo, Corinthians, Fluminense, Vasco, heterossexual, o que for. Você quer que a arte chegue em todo mundo. Né? Ela é universal. Ela se pretende universal, vamos colocar assim. Só que na hora em que você se coloca de uma maneira política, na hora que você vai receber o preço, vai pôr o português e tudo mais, você não está mais falando para todo mundo. Mas aí eu acho que o problema está, a gente já falou aqui da arte como uma forma até de santificação, uma coisa nobre, isso aí se perdeu completamente. Aí se mistura o sucesso comercial, a busca pelo sucesso comercial. E qual a forma mais fácil de você atingir um sucesso comercial hoje em dia? Apelar para um dos lados de uma sociedade que está dividida. Eu acho que era assim. Eu acho que era assim. Não, Deus te ouça, Deus te ouça. Eu acho que chegou num ponto em que as pessoas começaram a fazer a conta. Não, eu vou te falar isso até fazendo uma meia-culpa aqui. Um escritor, um idiota aí que você conhece, um tal de Paulo Pozonoff Jr., falou assim, vou escrever um negócio, escreveu lá, o homem que matou o Luiz Inácio. Você acha que o quê? Eu tava querendo apelar a quem? Sério. E assim, hoje em dia eu percebo isso, isso, Uhum. Não, eu faço a culpa também. Não, acho que é isso. Reforçando já um viés. Mas que bom que você acha que isso está mudando agora. Está mudando, e mesmo que não seja por um bom motivo, seja porque está doendo no bolso, literalmente falando. O tal das pautas ESG, não sei o quê, praticamente todas as empresas estão abandonando porque aquilo faz perder dinheiro. Uhum. Também no cinema. Né? Então, você pega o que aconteceu com o remake da Branca de Neve. Que a moça lá que faz a Branca de Neve... ideológico até o talo e falou, foi um fracasso completo. O CEO da Disney, lá, não sei o quê, os filmes que fizeram de super-heróis, todos eles identitários, perderam, assim, não perdeu só dinheiro com aqueles filmes. As pessoas se desinteressaram de continuar acompanhando, mesmo com eles parando de fazer aquele tipo de coisa. Então começou-se a perder muito dinheiro com isso. As pessoas já não vão mais no cinema, já estão todas cansadas desse tipo de jogo. Veja o sucesso da Sydney Sweeney, por exemplo. Na mesma semana, eu ia fazer um comparativo e falei assim, putz, não vai ser coisa demais, vou ficar só na Jennifer Lawrence. Também tem uma entrevista dela, muito boa, em que tem esse tipo de
de jornalista identitário condescendente. Você apontou para mim, você apontou para mim. Você é jornalista, né? Já é um... Pô, não espalha. Tenho vergonha. Mas ela foi assim, eu vou lhe dar uma chance de você dizer sobre isso, do Trump e tudo mais. E a Celestina assim, não, quando eu tiver alguma coisa para dizer, eu digo. Ela literalmente escapa daquilo. Se o Trump está elogiando, se está xingando, se tem alguém gostando, ela não está nem aí. Eu gosto de jeans. Que a propaganda, para quem não sabe, faz um trocadilho em inglês do jeans. E a gente gosta dela do jeans. E ela, eu acho que escrevi da Celestina para um texto para a Editoria de Cultura falando assim, olha, ela recupera algo que as mulheres deixaram de lado, que é a coisa da fêmea fatal. Aquela coisa meio da Marilyn Monroe, entendeu? Aquela coisa do mulherão que sabe que o poder da beleza é um poder efetivo feminino, né? E ela usa isso sem qualquer pudor. Só que ela não é só isso, porque ela tem bons filmes, ela faz um bom trabalho. Esse exemplo dela, de não entrar nisso e ter sucesso, já ajuda a diminuir um pouco. A Jennifer Lawrence é ao contrário. Ela era muito nova quando o Trump foi eleito, ela falou um monte de coisa, o mundo vai acabar, e barari, barará. Foi muito ativista, tipo Sean Penn, essas coisas assim. E aí, agora ela percebe que, bom, no fundo, eu estou falando, não estou convencendo ninguém está me dando bola e eu estou perdendo público. E o mundo não acabou. E o mundo não acabou. Aí você pega outros, eu vou pegar outros exemplos para te deixar mais animado, então, né? Oba. Também, eu não sei se foi nessa semana ou se o corte rodou essa semana, mas é uma entrevista do Billy Bob Thornton, que é um ator também famoso dos Estados Unidos, acho que hoje, faz tempo que eu não vejo ele em alguns filmes, mas fez vários filmes muito... Sim, é bom. A primeira temporada de Fargo, por exemplo, ele faz um psicopata sensacional. Eu acho um baita ator. Ele faz um juiz do Supremo. E ele dá uma entrevista no podcast do Joe Rogan, que é o maior podcast do mundo, né? E aí o assunto vai sobre isso, sobre os artistas ficarem dando pitaco. E aí o melhor você... Eu não vou repetir porque ele faz uma palavra de baixo calão, o artista não entende nenhuma. Não tem nada a ver, não tem nada que falar com isso, não tem nada que falar dessas coisas, né? Lembra o Rick Gervais na apresentação do Globo de Ouro? Quando ele faz o negócio, vocês vão subir aqui, pega o seu Globo de Ouro, agradece, quem agradece, some. Ninguém quer saber da sua pauta. Né? E aí ele é muito mais incisivo do que parece. Então a Jennifer Lawrence, ela parece como talvez a primeira que, de certo modo, faz uma espécie de meia-culpa. Não que ela mudou a posição dela, porque a posição política dela continua a mesma. Só que ela percebe que não é assim. E ela diz claramente, se eu não posso ser parte da solução, pelo menos eu vou deixar de ser parte do problema. E isso eu acho significativo. Chico, você não me animou muito não, mas agora talvez você consiga me animar. Você acha que essa moda um dia chegará ao Brasil? A gente vai ver o Wagner Moura falando só de cinema. Você que considera ele um grande ator, eu não considero. Mas você acha que a gente vai ver um dia ele dando uma entrevista e falando só de cinema ou só de... sei lá, atuação, Stanislavski, alguma coisa do gênero, e não dando pitaco na política? O Brasil sempre demora um pouco mais, né? O Milor que tem aquela frase, né? Quando uma ideologia fica bem velhinha, ela vem, na verdade, vem morar no Brasil. Aí a gente tem que esperar ela morrer daí. É mais ou menos isso. Ela esse identitarismo ele está refluindo. Tem também uma palestra do Antônio Risério, que ele colocou disponível no YouTube essa semana, onde ele fala Deus e identitarismo, onde ele percebe que na academia muitos né, acadêmicos desse de galardão começaram a abandonar a pauta, então ele percebe que já vai virar o discurso. Então eu acho que está com os dias contados, mas no Brasil ainda vai demorar um tempo a mais para isso acontecer. Mas sabe, outro bom exemplo que tem é o do Bill Maher, que é aquele comediante que apresenta o programa na HBO, que ele claramente, ele foi lá jantar com o Trump e ele tem um programa dele de entrevistas também, que ele entrevistou, acho que essa semana também, o Sean Penn. E daí ele fala algo do Sean Penn, que você vai gostar, assista, mas eu não entendo poder ir jantar com o Fidel Castro, poder ir jantar com o Kim Jong-un, mas não pode ir jantar com o presidente dos Estados Unidos? E aí o Sean Penn fica com aquela cara de... Mas é uma marca dele, né? Essa autocrítica, esse humor autodepreciativo, e falta isso muito no Brasil. Brasil. Falta isso muito no Brasil, Chico. Muito? Assim, as pessoas têm muita dificuldade de perceber que elas mudam de ideia, que elas são ridículas, e quando a gente faz uma declaração peremptória, palavra nova, a gente é ridículo e a gente está correndo um risco gigantesco. Essa coisa e que a gente não dá razão, não está com a razão. E, assim, e eu fico vendo o pessoal adorando essas pessoas que fazem, que defendem assim, com unhas e dentes, posições sem dar nenhuma margem, sabe, para estar errado.
mas assim, eu espero que isso mude também em algum momento. Eu acho que vai se abrir. É que o contexto brasileiro ele tem algo mais endurecido que o norte-americano, né? Eles são uma democracia de fato, né? Consistente. Então você tem uma liberdade de expressão na qual essas pessoas conseguem ficar seguras para darem o contraponto. No Brasil, o contraponto você não tem segurança alguma que você tem permissão. Uhum. Só de nós estarmos falando aqui disso aqui já é arriscado. Sim. Já é para... Quem assistiu o Fake Judge percebe claramente assim que, ó, não precisa ter feito nada, nem ser provado nada para você sentar no balaio. Basta não ir com a nossa cara. Basta não ir com a cara. Então o Brasil ainda precisa passar... A minha mulher tem uma teoria de que o Alexandre de Moraes lê os meus textos e gosta. E é por isso que, assim, tá tranquilo. E eu espero também que eu escrevo com todo o carinho do mundo, eu escrevo o melhor texto que eu consigo escrever. Eu espero que... Eu acho que é uma possibilidade isso. Eu gosto de pensar. Qual foi o comentário que o Luiz Felipe Pondé fez a você? É verdade. Pois é, ué. Aliás, eu tinha uma ideia de outro texto com o Alexandre de Moraes, que é ele lendo meu texto e gostando bastante. Eu acho que é uma possibilidade, eu gosto de acreditar nisso. Amabilidade, eu acho. Amabilidade, exatamente. É uma boa ideia. Bom, mais alguma coisa para falar sobre esse assunto, Chico? Eu acho que só, assim, procure essa entrevista, tá disponível, hoje o YouTube tem as tradução simultânea, né, da IA, tem legenda e tudo mais, e vale a pena escutar da boca dela lá falando essas coisas. E Chico, eu acho também que é bom que talvez os artistas lá tenham percebido, e aqui, quem sabe, os artistas perceberão que o público tá de saco cheio disso também, né? Acho que sim. E assim... Talvez ali aquele olhar cínico, a pessoa que disse que ela disse isso só para conquistar o público e tal, talvez ela pode ter uma razão e não ser uma coisa ruim. Sim. Talvez, quem sabe Caetano Veloso tá velhinho, tadinho. Eu vi um vídeo dele também esses dias aí, tão velhinho, caindo, mas enfim, pensar os mais novos, o Wagner Moura, agora me falta... Mas obrigado por ter lembrado, eu até gravei um vídeo que deve no meu perfil lá no Instagram, eu vou falar disso, porque eu vou fazer um trabalho de leitura com o livro do Caetano, que é o Verdade Tropical, mas não é desse livro que está não. Você sabe que lá em 78, é isso que eu digo no vídeo, em 78, o Brasil, ditadura, se discutia abertura política, se pedia anistia, que aconteceria em 79. Né? Uhum. E, obviamente, que os artistas que não eram ativistas eram cancelados, eram perseguidos. A Elis Regina, que era uma das mais atuantes, no show dela, tirava sarro do Caetano. Tem um show dela, que acho que foi em dezembro de 78, se eu não me engano. Isso está no livro do Ricardo Alexandre sobre o palco dos anos 80. Ele tinha uma música do Caetano, uma coisa com gente. E aí no telão, acho que do show, se colocava o gente e fazia como se fosse a grafia da Coca-Cola. Beba gente, uma coisa assim. E se tirava sarro pelo fato do Caetano ser apolítico. Olha dele só. Não se meter, dele não falar nada. O Caetano ficou tão sentido que escreveu um artigo para o Jornal da Tarde, jornal que tinha em São Paulo, na qual ele acusava os críticos de que a Tropicália, já lá nos 10 anos antes, né, nos anos 60, já tinha matado isso. Dessa obrigação de uma orientação ideológica do artista. E que daí ele fala, ou você tem que seguir a linha do patrão ou a do partido. Caetano Veloso falando isso. Olha em só. 1978. Eis um artista, até tem um outro sujeito que fala assim, Caetano sempre prezou pela sua liberdade de ser incoerente. E eu acho isso maravilhoso para um artista. Claro. Essa liberdade. Né? Claro. E se você acompanhar o Caetano, ele já foi de direita, ele já citava o Olavo de Carvalho de maneira elogiosa num Roda Viva na década de 90. Depois ele processou o Olavo, ganhou $1 milhão do Olavo. Todo esse dinheiro do mínimo aí foi pro Caetano Veloso. Mas o Paulo Francis falava que só os idiotas ficam obcecados pela coerência, essa coisa. A coerência é a obsessão de idiota, alguma coisa do gênero, ele falava. O problema é você fundamentar a tua opinião. Mas assim, a gente é incoerente. E assim, a gente muda também, né? Nem toda mudança também é uma traição. A gente aprende coisas novas, não é aquela coisa monolítica, nem nada. Você leu mais livros e chegou à conclusão que aquele que você achava que era o melhor sobre a escravidão exatamente, uma coisa está fundamentado. Eu não estou sendo incoerente. Você não errou lá. Eu só achei um livro que é melhor que aquele. Exatamente. Mudei de ideia. E aí eu posso tirar sarro de mim mesmo. Exatamente. É isso aí. É por aí. Bom, tá gostando da nossa conversa? Pois saiba que produções como essa só são possíveis porque 150 mil pessoas já assinam a Gazeta do Povo. Entre você também para essa comunidade, clique nos links que você encontra na descrição ou no chat.
ou nos comentários deste vídeo, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou então acesse diretamente www.gazetadopovo.com.br/oferta. E finalmente estreou na Netflix a adaptação de Guilherme Del Toro para o romance Frankenstein de Mary Shelley. Chico, suas impressões. Não, é que eu sei que você tem coisas bem interessantes para falar, o nosso tempo também. Eu quero ouvir você porque você acha que é uma visão cristã do Mary Shelley. Eu estou surpreso com a sua... Já estou adiantando aqui a tua impressão, mas você vai explorar isso melhor, claro. Eu estou surpreso até com isso porque do Guilherme Del Toro eu assisti aquele que tem o monstro com os olhos assim, agora Labirinto do Fauno. Olha, veio a memória. E eu assisti também aquele A Forma da Água, que é insuportável. Uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Que eu já vi na minha vida. E ganhou o Oscar, né? Ganhou, é um negócio bizarro. Horroroso. Mas no Labirinto do Fauno, até porque se passa ali na Espanha, franquista e tal, eu achei que tinha um discurso, que eu lembro, tá? Também faz tempo que tinha um discurso bastante anticatólico. Eu assisti também o Pinóquio dele, que eu acho que esse discurso anticristão fica mais evidente. Porque o Pinóquio faz uma equivalência com Jesus Cristo da cruz. Fala assim, porque ele, não eu, uma coisa assim. Eu parei de ver o filme aí, você vê como Você não sabe como termina. O Pinóquio morre no final. Não sei se isso não tem desenvolvimento. Não sei. Parece a Phoebe do episódio do Friends, que nunca terminou de assistir o Bambi. Mas é que eu tinha acabado de assistir, eu acho que A Forma da Água, pouco tempo depois eu fui ver esse negócio, aí não dá. Mas enfim, diga aí sobre Frankenstein, porque eu gostei, eu vi também Frankenstein. Eu assisti até o fim esse. Sim. E gostei bastante. Não, eu achei. É que eu estava conversando contigo, né? Você se lembra do livro, da obra original, né? E aí, quando eu falo da dimensão cristã, é porque a dimensão do perdão que aparece no filme não está na obra original e que eu me lembre nenhuma dos filmes que foram feitos baseados nela. Então ele acrescenta algo que traz uma originalidade e muda, de certo modo, o sentido e o significado. Porque a ideia, para quem não sabe, já na abertura já diz ali, né, o título do filme é Frankenstein ou O Novo Prometeu. E o Frankenstein, da Mary Shelley, é um livro divisor, quase que inaugura a dimensão de ficção científica, quase até do cinema de horror, se for pensar bem. E o Novo Prometeu, e a citação que, inclusive, no próprio filme se faz a Milton com o seu Paraíso Perdido, porque o Paraíso Perdido também é um Novo Prometeu. O Novo Prometeu é Lúcifer, né? Que descende, né? Todo mundo sabe quem é o diabo, né? O Lúcifer, né? Mas o Prometeu as pessoas não sabem que é o da mitologia grega, que é aquele que roubou o fogo dos deuses, né? E que é capaz de criar vida, né? de criar novas coisas. Então, o Frankenstein, para você que nunca leu, não sabe, o Frankenstein ele é uma espécie de Adão do homem moderno. Mas calma aí, o Frankenstein está falando do monstro, não o Dr. Frankenstein. O Dr. Frankenstein é uma espécie de Deus. Que também tem essa confusão, né? Sim. Ele é o criador, mas o Frankenstein O Victor Frankenstein é o criador de um sujeito que morreu e ele faz voltar à vida e que vai acabar... Mas ele é o Prometeu. Ele é o Prometeu, não? O Victor Frankenstein. Exatamente. Ele é. Então, esse momento da modernidade é quando nós, como humanidade, abandonamos Deus... Deixamos Deus. Eu gosto de uma frase do Lukács sobre o Don Quixote, o romance, que ele diz que é um romance que retrata exatamente o abandono de Deus. Ele diz que é o abandono que Deus abandonou os homens. Para mim, o livro já retrata o abandono dos homens com relação a Deus. E o Frankenstein, ele já vem o que a gente botou no lugar. Antes a gente era teocêntrico, né? Deus era o centro de todas as coisas, criador de todas as coisas. Quando a gente deixa Deus de lado, quem é o centro de todas as coisas? É o antropocentrismo, é o homem. É o homem moderno, a modernidade é assim. Logo, nós somos os criadores da vida. Nós somos capazes. O Victor Frankenstein, ele exemplifica essa híbris. A palavra não é nova, mas... É chique. Coisa de doutorando. Que é o termo grego para falar de um orgulho desmedido, né? Onde você tem uma espécie de obsessão e tal. E o homem moderno é muito, muito, muito cheio dessas coisas, vamos dizer assim. Então ele é o novo Prometeu porque ele quer criar a vida. Ele se recusa a aceitar a morte como um fato.
Então ele vai lutar para vencer a morte. E é o que ele consegue quando ele cria, então, o tal do monstro. Aham. Só que aí o que acontece? Quando ele cria o tal do monstro, ele mesmo fala no filme assim, eu não pensei, eu só pensei até aqui. A partir daqui eu não sei mais o que fazer. E aí o filme começa a ter toda uma dimensão trágica, na qual o monstro, como se fosse Tem uma história que dizem que é real, meio mito, que é o do Kaspar Hauser. Você já leu? Não. Ele dizem que seria um filho do Napoleão, inclusive. Tem um romance do Jacob Wasserman, e acho que tem mais outros livros que contam essa história, que seria um rapaz de acho que uns 30 anos, e de repente apareceu no meio da floresta, sem conseguir, ele não sabia dominar o próprio corpo, como se fosse um bebê. E teve que aprender tudo de novo. Tudo de novo. Eu já ouvi essa história. É uma história bem interessante, bem bacana dele ser todo educado de novo. E o monstro do Victor Frankenstein, ele é um pouco assim. Quer dizer, ele não sabe quem ele é, ele não sabe falar, ele não sabe... Tá, e agora? O que eu faço, o que eu não faço? O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? E de repente ele vai, no caminho dele, ele vai... E aí entra talvez a parte mais frágil da obra original e que vai aparecer nos filmes, né? É que vai de uma maneira, que eu não digo que é meio inocente, mas é meio tosca. Né? Quando ele gosta daquela família, aí ele quer um abraço, ele vira um carentão. Né? O monstro vira um carentão que só quer um colo, que só quer um abraço, etc. e tal. E aí, como ele não consegue ter isso, né? Como ele não consegue ser amado, não há amabilidade com o monstro, então ele meio que se vinga. Né? E aí a gente chega então nessa dimensão de como é que essa dimensão amorosa, a partir de um perdão, tem que partir de um arrependimento muito sincero do Victor Frankenstein e da aceitação desse perdão pelo monstro. Isso não tem. Eu me dei conta agora que a gente deu vários spoilers para as pessoas. Não, a gente deu vários spoilers. Mas pelo amor de Deus, Frankenstein é um livro que tem 200 anos, né? Mas olha só, é a criatura perdoando o Criador. Não é Adão perdoando Deus, isso? Só se você achar que o Victor é Deus. Não, simbolicamente, evidentemente. Não, Victor, eu vejo... Está perdoando o diabo? Eu vejo o diabo meio que se arrependendo de ter feito o que fez. É Adão perdoando a serpente? Mas a partir do momento em que a serpente, o demônio, se arrepende de ter feito o que fez. Sei que isso teologicamente é um absurdo. Entendi. Né? Mas no próprio livro do Milton, tem momentos em que você vê o Lúcifer pensando, não em se arrepender, mas pensando, será que fiz o certo? Será que foi a coisa... Talvez não tivesse sido da melhor maneira. Então, eu não vejo uma analogia, que dê para fazer uma metáfora, como sendo assim, não, a criatura é superior a Deus porque está perdoando Deus. Não, se é para fazer uma analogia, para mim, o Victor, nesse momento, ele é Lúcifer. E é um Lúcifer que se arrepende e pede perdão, então, para a criatura. É porque eu assistindo o filme também me lembrei do livro novo do Jordan Peterson, que é Nós que Lutamos contra Deus, né? Com Deus. Bem, eu só li o primeiro capítulo porque a gente até tá para trazer aqui, né? Mas é tão assim que é difícil de ler. É difícil, a gente não sabe como também trazer isso para os espectadores. Mas daí me lembrou daquele primeiro capítulo, porque fala da criação, que a gente é partícipe na criação todos os dias. Só de acordar, a gente está aqui... Só de respirar. Só de respirar. E me parece que Frankenstein fala dessa criação pervertida, né? Sim. Tô falando muita bobagem? Não, acho que não. É retratar a tragédia. A tragédia do homem que se coloca no lugar de Deus. Que é precisamente o que é Lúcifer, o símbolo demoníaco. E é o que a gente acaba muitas vezes fazendo no cotidiano, né? Esse que é... Mas a obra, tanto a obra como o filme, não retrata isso como sendo uma coisa boa. Então, claro, com certeza. Por isso que daí eu chego nessa dimensão mais cristã. Porque eu fiquei pensando que a gente cria Frankenstein... Não Frankenstein, porque o Frankenstein é o Mary. Eu sempre me confundo, todo mundo se confunde com isso, né? O monstro tem nome no livro? Não tem, né? Eu não me lembro se ele tem nome. Pois é. Ele tem um nome porque ele era um bandido. Eu esqueci. Né? Ele escolhe o corpo porque ele é um bandido, o cara que ninguém vai querer, e daí ele... Mas eu fiquei pensando nisso porque nós criamos monstros o tempo todo, né? Ali, Criamos um tweet, às vezes, cria um monstro gigantesco, né? Criamos e às vezes somos. Às vezes, exatamente. Mas aí que está o que eu acho legal dessa dimensão cristã, é precisamente porque se coloca a perspectiva do Cristo e não a perspectiva do Adão. Então, o Cristo é um novo Adão. Mas qual é a novidade que o Cristo traz? O perdão do pecado. Né? Ele é capaz de perdoar. Então, eu achei a sensibilidade
artística do Guilherme Del Toro, não estou dizendo que o filme é cristão porque ele está fazendo... Não, entendi. Não. É que ao Porque daqui a colocar... pouco o pessoal quer que tenha, as coisas tenham um selo, né? Claro. Pum, esta obra... Teologicamente aprovado. Exatamente. Os fiscais do Sarney e da teologia, né? Então não é nesse sentido. É no sentido de que ao colocar essa dimensão de arrependimento e de perdão, ele coloca Cristo no filme. Quando o filme era sobre Adão, Prometeu, sobre Lúcifer, sobre o homem que se coloca numa posição e acaba de maneira muito trágica. Ele abre a dimensão que é a única dimensão possível da gente redimir todos esses erros, todos os nossos monstros ou as nossas monstruosidades, que é a dimensão do perdão. Sem isso aí, não tem solução. E Chico, você falou aí do caráter artístico do filme e tal, uma coisa que me incomodou, mas não assim o suficiente para não gostar do filme nem nada. Mas você não acha que tem um certo didatismo, assim, exagerado no filme? E aí eu tava lembrando de um filme que eu assisti já faz algum tempinho, que é aquele, eu acho que é o Farol o nome do filme, que também é o mito de Prometeu, né? Tem lá também, faz sentido. E assim, todas as referências são muito explícitas, ali na parte do Milton e tal, eu não lembro, agora eu devia ter anotado, mas eu vi em outras partes do filme esse didatismo, essa coisa explícita. Aí também você acha que talvez seja porque, bem, tá na Netflix, é um filme que se pretende popular, daí tem que se adaptar também ao nível... Nota 5, 6, exatamente, para atingir... Também tem uma dimensão que me incomoda, que é um certo esteticismo, a estética pela estética. Uma coisa que é importante, assim, quando eu falo, sempre que eu só para deixar claro, eu nunca falo como um crítico de cinema. Ou um crítico de literatura. Porque é chato, né? Pra caramba, caceta, né? Cinéfilo não tem nada mais chato. Porque não sei o quê, porque não tá... Não. Às vezes eu vejo críticos assim... Comecei a ver 5 minutos só de GSI, já desliguei porque é uma porcaria. Eu falei assim, cara, vai dormir, entendeu? Sim. Vai dormir, não quer dizer nada aquilo ali. Aliás, essa é uma dimensão do filme, né? O navio, por exemplo, não é feito em efeito de computador. Eu sei, eu vi isso. Ele foi construído, aquele navio ali. Mas parece, né, um pouco. Então, aí a pergunta que eu falo assim, ok, que legal, você construiu na mão. Qual é a diferença para você criar a ilusão que o cinema tem de criar? Se você cria de uma maneira melhor, seja lá, tá ok. O problema é o seguinte, a forma completa, a forma do todo, como é que é? É boa aí? Se você desligou o filme por 5 minutos, você não sabe que ele usou cadáveres de verdade também para tocou o disco da Xuxa ao contrário para fazer. E tem uma estética, aquele steampunk, né? Me parece, né? Uma coisa. Eu gostei disso. Você não gostou, não? Não, assim, eu até gosto, mas às vezes eu não gosto quando o filme ele. O diretor parece que quer mostrar que ele... Olha o que eu pensei aqui. Sabe? Então, quando mostra uma mulher com a mãe do Victor Frankenstein, toda de vermelho, recepcionando como se fosse uma negócio assim, fica artístico demais, entendeu? Aí eu já acho que é o tal do didatismo. Então, acho que entra na mesma questão. Mas aquilo eu acho que aquilo impede que você entre tanto assim. Porque é só você pensar lá em 1700 e tanto, não ia estar vestido daquele jeito, entendeu? Não é que precisa ser realístico, não é disso que eu tô falando. Mas não adianta também criar um negócio... Não precisa ser tremembé, mas também... Mas também não precisa fazer essa coisa toda. Não é uma pintura, sabe? É um filme. Eu tenho um comentário para fazer sobre isso, mas eu não vou fazer, porque senão eu vou me ferrar. E agora chegou aquele momento em que conversamos com você, espectador do Saideira e leitor da Gazeta do Povo. Os comentários aqui apresentados contam com a curadoria dele, Francisco Scorsin, que lê tudo, absolutamente tudo, com muita atenção, paciência e tranquilidade, né, Chico? Aí é uma fake news forte, fake news fortíssima. Bom, e o primeiro comentário escolhido pelo Chico foi feito da coluna do nosso querido amigo Márcio Antônio Campos. Eu escrevi Márcio Antônio Costa, olha só, eu tô com a cabeça hoje. Intitulada... Entre Trump e o Vigário de Cristo, os católicos MAGA fizeram a sua escolha. Polêmica, hein? Polêmica, mas tá maravilhoso esse texto. Eu recomendo a todo mundo. Bom, eu quis escolher um comentário por causa do texto. Que bom. A coluna fala do pessoal que já está chamando o Papa Leão XIV de comunista para baixo. Pois bem, diz o comentarista aí que assina como Demétrio. É um texto grande, hein? Grandinho, vai lá. Um excelente artigo, um claro convite à reflexão. Parabéns! Quando colocamos nossas preferências pessoais no campo político acima da realidade e da moral objetivas, agimos tal qual a esquerda que desejamos desmascarar e combater.
E quando deixamos levianamente que a imprensa militante nos engane, estamos pedindo para bancarmos os palhaços e não esqueçamos que há assuntos que foram deixados para serem decididos por nós, sem precisarmos do aval da igreja. Por exemplo, Jesus mandou passear o sujeito que pediu a ele que julgasse uma disputa de herança. Na questão civil envolvendo os ilegais, o Papa disse que eles devem ser tratados com justiça e caridade, quer sejam expulsos ou não. Chico, explica porque você trouxe esse longo comentário, vamos falar um pouco também da coluna do Márcio, mas explica aí, comente o comentário. Eu acho que eu me dei conta que temos até dar uma unidade temática ao programa, assim, porque quando eu escolhi escrever sobre a Jennifer Lawrence, é porque assim, eu acho que precisa ser ecoado o que ela fez aqui. É um bom exemplo a respeito disso. E o texto do Márcio, ele é um texto que eu acho que o nosso público tem muitos cristãos, muitos católicos, mas merece ser lido, porque esse é um dos perigos para todo cristão, que é se tornar mais de direita, ou mais conservador, ou mais não sei o quê, do que cristão, efetivamente falando, né? Então, o texto já valeria a pena. Mas quando eu li um comentário, é raro o comentário assim, que não é um comentário puramente reativo da primeira coisa que a pessoa, de maneira emocionada e emocional, que a pessoa faz. Ele tem um fundamento, ele escreve, não é porque ele concordou com o texto, mas porque ele dialoga com o texto. Sim. Eu não estou dizendo que eu concordo com o que ele está falando, necessariamente falando, mas ele escreve de uma maneira ponderada. É aquele comentário que acrescenta no texto, que convida ao diálogo, que convida ao debate. Mas, né? Chico, eu acho que muita gente não sabe disso. Acho que aí entrar o didatismo lá que eu falei do filme. Quem escreve? A gente escreve para dialogar. Exato. Assim, eu até acho que a imprensa durante muito tempo escreveu para dizer só e não quer diálogo, não tinha essa troca. Mas no jornalismo atual, jornalismo Exato. digital, esse que a gente faz na Gazeta do Povo, a gente escreve para conversar, não é para ter razão, não é para impor uma visão de mundo nem nada. Eu escrevo para dialogar, você escreve para dialogar, sim. O Márcio tenho certeza que escreve para dialogar. Então, assim, acho que é bom deixar isso claro para as pessoas, porque assim, talvez elas não saibam. Responde a gente. Eu fiquei feliz quando eu vi o comentário. Falei, poxa, tá aí, ó. Faz um bate-bola, faz um texto. Que não só conversa com o que tem a ver, porque às vezes os comentários não tem nada a ver com o que foi escrito no texto. Ah, sim. E pelo fato de ser ponderado, né? Pelo fato de colocar uma perspectiva que talvez você até possa não concordar com a plenitude do que ele está falando ali, mas que acrescenta. Então, de novo, pelo bom exemplo do nosso comentarista, que até não guardei o nome dele, mas Demétrio. O Demétrio queria agradecer o Demétrio pelo comentário ali no Márcio, porque me fez até voltar para o texto, para reler mais algumas coisas do texto, pensar mais a respeito do que estava sendo dito. E Chico, você falou aí, né, desse problema, desse perigo da gente ser mais de direita, de esquerda, ou conservador, ou progressista do que cristão. Isso é outra coisa que eu acho que é bom a gente deixar claro, assim, até porque nem todos os nossos espectadores, nem leitores são cristãos, às vezes são ateus ou são de outra religião, mas eu acho que é bom deixar isso claro, que para um cristão, isso tem que estar acima da ideologia, né? Sempre. Não adianta, e vai estar. Então, assim, por isso que vai ter esse choque e, assim, o que eu peço é compreensão para isso. Porque, assim, para mim, a dimensão, eu ser católico, isso até foi você que me ensinou, é mais importante do que ser de direita ou qualquer outra coisa. Já é difícil o suficiente. Já é difícil. E, assim, ainda tentar ser direitista. Não vai adiantar. Eu não consigo eu não consigo submeter a minha visão de mundo católica à minha visão de mundo política. Eu não consigo. Não, Assim, quando tem um confronto entre as duas, vai prevalecer o que tem acontecido com muita frequência, a doutrina social da igreja. Porque meio que resolve. Para mim, assim, eu acho que quando Jesus falou assim, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, eu tenho a impressão que ele deu uma piscadinha pro nosso século. Eu acho que ele deu uma impressão, você aí que está conservador, mas você não veste essa camisa toda pelo Cristo, né? E o exemplo do Cristo, ele é um exemplo que vai para o martírio pelos outros. Sim. Né? Ele não vai para a briga política, né? E não significa que você tem que ser um absenteísta. Como o nosso comentarista colocou ali. Tem certas coisas que... O quê? Absenteísta, você fica... Um isentão. Isentão. Palavra nova. Mas é o que ele disse ali, tem coisas que
não precisa da igreja dizer. Tem certas coisas que a tua consciência moral é que tem que ser a decisão. Porque tem certas coisas que é o seguinte, isso é de César, se virem. Sim. Bom, e agora um comentário que eu não tenho a menor ideia do porquê de o Chico ter selecionado aqui para o programa. Ele foi feito pelo leitor Carlos Brito numa matéria sobre a COP30, aquela conferência sobre o clima que está sendo realizada em Belém. O título da matéria informa: Lula abre a COP30 disparando contra líderes que não foram a Belém e que financiam guerras. Bom, sobre essa matéria aí, o Carlos Brito achou por bem comentar que, abre aspas, não vejo inteligência em dizer qualquer coisa relacionada a isto. Discussão. Chico. Primeiro que eu quero agradecer o caso porque ele me fez rir na hora, porque eu estava lendo tantos comentários, que é uma das mais comentadas do jornal na semana. E aí vários comentários, porque o Lula... E assim, cheio de argumentos, para lá e para cá. E aí eu imaginei o Carlos chegando assim, tipo o Bartleby, sabe? Não vejo inteligência em dizer qualquer coisa relacionada a isso. É a Glória Pires comentando o Oscar. Entendi. Não tenho nada a comentar a respeito disso. Então eu achei engraçado, porque literalmente assim, acaba com a discussão, porque se for parar para pensar bem mesmo, não valeria a pena nem comentar nada. E o mais engraçado é que se não há qualquer coisa de inteligência relacionada a isso para ser dita, então nem este comentário. Exatamente. E a incoerência do bem, divertida, legal, mas é. Exato. Eu nem sei se ele estava com esse humor todo quando ele fez, ou se ele estava meio puto e só botou o trazer. Não sei, mas, Carlos, saiba que essa interpretação que eu estou fazendo é uma interpretação de quem está mais agradecendo, porque me fez rir, porque era tanto comentário raivoso, de repente eu vejo aquilo ali, eu falo assim, olha, que de vez em quando é bom ter um Bartleby, para quem não sabe, é um conto do Herman Melville, que escreveu o Moby Dick, que é um sujeito que é contratado para ser um escrivão no escritório de advocacia, e ele de repente decide, ele só fala isso. Nada. Prefiro não. Bartleby, faça tal coisa. Prefiro não. Se ele estivesse aqui, o Paulo me perguntasse, Chico, não, prefiro não. E ficou nisso. Vai fazer isso no próximo comentário, espero. Comente aí, Chico. Não, prefiro não. Prefiro não. Bom, por fim, temos um comentário feito na minha coluna intitulada O Maior Inimigo da Direita é Este. Safadinho esse título, né? Com essa foto aí. A foto fica mas aparecendo. Obviamente, você vê aí na tela que usa a imagem do Eduardo Bolsonaro, mas o maior inimigo da direita, no texto eu digo que não é ele não, é outro. Você vai ter que ir lá. Pois bem, sobre esse texto aí, o leitor João diz o seguinte: há coisas que levam décadas. Se pensarmos que em 2010 nem havia direita política no Brasil, hoje estamos muito melhor. Eu agradeço o João pelo comentário. Primeiro, educado e otimista, porque é bastante raro, né? E generoso, foi um comentário generoso. É otimista, mas eu acho que ele foi tão necessário ali, e acho que casa com o que a gente falou aqui, uma certa altura do programa, que você falou assim, mas você tem esperança que no Brasil vai ter tal coisa, que vai ser tal coisa? E esse comentário... veja, assim, há 5 anos atrás talvez não existisse Jennifer Lawrence falando o que falou, mas agora tem. E a noção nossa, e tem a ver com o teu texto, né, coisa do inimigo ali e tudo mais, é o inimigo que precisa ser vencido com esperança, não lutado contra. Sim, e com coisa. Sedução, não sei se essa palavra é adequada, mas é o que me veio na cabeça. Mas acho que é assim, um convencimento, com amabilidade, não. Por isso que eu estou falando da amabilidade hoje. Mas a amabilidade ela é impossível sem essa dimensão esperançosa. Sim. E no tempo que a gente corre, se você ficar muito focado no que está acontecendo no aqui e agora, é um apocalipse todo dia. Mas quando se pega nessa perspectiva um pouco mais ampla, eu falei assim, olha, de fato, a gente passou... Eu me lembro, acho que foi em 2006, que o Lula elogiou que, maravilha essa eleição, não tem ninguém de direita. E a gente foi obrigado a votar em José Serra, por exemplo. Então, não está melhor ter a turma se digladiando para ter alguém de direita de verdade? Então, por essa perspectiva, sim. Aqui a gente fica muito frustrado porque as possibilidades de ter algo muito melhor eram reais e várias delas foram desperdiçadas e a probabilidade de continuar a desperdição também é muito grande. Mas não significa que não tenha por que não ter esperança. Não, com certeza. Eu tenho a impressão que as pessoas estão muito focadas em uma só pessoa, que é o Bolsonaro, que eles acreditam que seja a única esperança. Talvez precise de acontecer alguma coisa para o pessoal alargar um pouco esse horizonte. Assim,
Nem sempre é o ideal. Fazer o quê? O que a gente pode fazer? E às vezes aquilo que não tem mais conserto, né, remediado está. Eu me lembrei, Chico, eu quero ainda escrever sobre isso, eu ainda não consegui encontrar uma forma de escrever daquela passagem do Evangelho que tem eu não sei como falar isso, um aleijado, que tá lá, tem uma fonte que as pessoas têm a superstição de que o primeiro a tocar na água daquela fonte é curado. E eu acho que ele é cego também. Jesus se aproxima e simplesmente faz o milagre, cura ele. E lendo essa passagem eu estava pensando, muita gente quer ser curado de uma certa forma. E quando a cura, estou usando cura aqui, sim, obviamente figurado. Quando a cura aparece, as oportunidades aparecem de melhoria de uma outra forma inesperada, as pessoas rejeitam, porque elas estão tão focadas em buscar aquela solução para o problema. Lá no caso do aleijado do Evangelho, era tocar a fonte lá, milagrosa em primeiro. Então me parece isso, assim, as pessoas elas querem a solução do jeito que elas querem, elas não estão abertas a outras soluções que podem acontecer. E às vezes... assim, eu estou falando isso às pessoas, mas eu me incluo nelas também. Às vezes eu fico... porque às vezes, quando eu participava de um projeto antes, que tinha uma frase que dizia assim, é o ideal, mas não acontece. Então, às vezes, aquilo que seria o mais perfeito, às vezes você tem que aceitar o que tem. Sim. Aquilo que se apresenta, mesmo que esteja distante de ser alguma coisa muito ruim. Como a gente já foi obrigado a aceitar, botar em Aécio Neves, José Serra e outras figuras. Eu tenho a impressão de que a esquerda aprendeu isso muito bem, durante muito tempo também. Porque ali, você vai pensar lá numa esquerda de 1935, né, daquela intentou... Quando não tinha, né? Ou mesmo durante a ditadura militar e tal. Me parece que a esquerda, por exemplo, foi aceitando ali o Fernando Henrique, esperneando e tal, mas aceitou. Depois teve aquele recuo do Lula, né, com a carta lá, não sei se ao povo brasileiro, que foi ele frustrou muito esquerdista. Exatamente. Então, assim, essa frustração assim, faz parte também desse jogo político e tem que abrir mão de certas coisas. Não adianta ficar insistindo, né? Só... É por isso que o João, né? Tem toda a razão. Foi o João. Tem razão, João. Em 2010 já não tinha nem isso. Sim. Então, tá melhor. E agora a gente tem isso. E assim, a gente vai reclamar também, vai criticar, vai tirar sarro. Isso em 2030 a gente vai falar assim, poxa, mas lá em 2025 a gente, né, tava tão ruim. Exatamente. Tomara. Eu espero que seja assim. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um Saideira. Muito obrigado a você que nos aguentou aqui pela última hora e meia. Chico, muito obrigado. Eu que agradeço. Então voltamos na semana que vem, lembrando que assinar a Gazeta do Povo é fácil, basta clicar nos links que você encontra nos comentários, no chat ou na descrição do vídeo, ou ainda apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela, ou ainda acessar www.gazetadopovo.com.br/oferta. Semana que vem tem mais. Até mais. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!